Bom dia, irmãos e amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 17, continuando nossa jornada no deserto com os israelitas, que até agora era simplesmente uma caminhada para a terra prometida. Ainda não estavam debaixo daquele castigo de ficar 40 anos rodando pelo deserto até chegar na terra prometida, e vamos, obviamente, nos dirigir a este ponto breve. Mas, por enquanto, eles estão ainda no percurso normal, vamos dizer dessa forma, indo naturalmente para a terra prometida, devidamente orientados e levados por Deus. Então, Êxodo 17, versículos de 8 a 16, nós vamos, pela primeira vez, ver o povo enfrentando oposição na sua travessia pelo deserto. No caso aqui, Amaleque era um povo descendente de Esaú, ou seja, eram edomitas, parentes dos israelitas, inclusive. Esaú era filho de Isaac. Muito bem. Êxodo 17, 8 a 16. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Efidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Josué entra aqui pela primeira vez, Josué entra em cena. O grande líder que viria a ser o grande líder de Israel, inclusive o substituto de Moisés. Aqui pela primeira vez ele aparece. Ele era um ajudante de Moisés. Ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta e que possamos pregá-la com liberdade e de uma maneira que o Teu Espírito Santo se agrade em nos alimentar com esta palavra, nos edificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. É curioso Moisés ter resolvido levantar as mãos. Ele teve a ideia, não consta que houve uma revelação de Deus para isso, pode até ter havido, mas não diz. Então, parece que foi ideia de Moisés. Ele subiu a um monte e levantou as mãos com o bordão nas mãos. Alguns acham que esse levantar de mãos de Moisés se referia à oração, que ele estava orando, e cansava e parava de orar, depois orava de novo, as mãos para o céu, e não é estranha à Bíblia a ideia de orações com mãos levantadas para os céus. Pode ter sido isso. Porém, pessoalmente eu acho mais provável que alguns acham que algumas vezes durante
a luta com Faraó e no prosseguimento das pragas, alguma vez Deus mandou, umas 3 vezes, Deus mandou Moisés levantar o bordão e realizar um milagre que se constituía nas pragas, lá no Egito. Então, é possível que Moisés tenha associado a ideia de, com aquele bordão nas mãos e o bordão levantado, Deus estava com ele, quase se lembrando daquilo, como se dissesse: Senhor, e aí no caso seria uma oração também, as duas coisas juntas: Senhor, o que eu posso fazer é isso aqui, como já fiz várias vezes e funcionou. É só pensamento nosso, porque não diz a mecânica, o que houve por trás desta ideia muito curiosa de Moisés subir ao monte e levantar as mãos com o cajado nas mãos, o bordão nas mãos. Seja como for, assim ele fez. Mandou Josué à luta, escolhe uns homens aí e vai, porque eles foram atacados por Amaleque. E vamos falar disso daqui a pouco. Algo miraculoso acontece, como tinha acontecido nas pragas do Egito. Para Moisés, já estava, vamos dizer, acostumado, ou não era grande novidade naquele contexto, Deus fazer grandes coisas através dele, Moisés, inclusive com esse bordão nas mãos. E aconteceu de novo. Agora algo, num certo sentido, que já era costume, no outro sentido, inusitado, porque foi a primeira vez que Moisés usou o bordão desta forma e num contexto de guerra, de luta. Ele notou, ficou óbvio, de alguma forma, que quando ele estava com as mãos levantadas, com o cajado nas mãos, ia a favor dos israelitas a luta. Quando ele cansava e colocava as mãos para baixo, invertia. Os amalequitas começavam a predominar. Então, ele cansou rápido. Então, vemos como Ur e Arão tiveram a ideia de colocar primeiro uma pedra para ele sentar, obviamente estava em pé, para ele sentar, para resolver o problema do cansaço dele estar em pé, e tinha o problema das mãos. Então foi um homem para um lado, segurar a mão dele, Arão, e Ur foi para o outro lado e segurou a outra mão. Então eles ficaram fisicamente sustentando as mãos dele por horas, pressupõe-se. Deve ter sido desagradável para Moisés. Mesmo assim, sentado sobre uma pedra e com um homem do lado e o outro do outro, uma situação esquisita, diferente, mas era necessário. Tinha que ser daquela forma. É interessante pensar por que Deus resolveu fazer isso com as mãos de Moisés levantadas. Qual é o efeito para Deus quando as mãos dele baixavam? O que se importava para Deus? Absolutamente coisa nenhuma. Óbvio. Então, para Deus, pouco importava onde é que as mãos de Moisés estavam. Para o exercício do poder de Deus, é claro. Mas Deus decidiu condicionar aquele milagre com a posição das mãos de Moisés. Ele quis daquele jeito, poderia ser decidido dos pés. Pronto, segura nas orelhas, Moisés, que tu ganha. Solta as orelhas que tu perde. Tanto faz. Para Deus. Mas aqui, o que Deus queria era que fosse as mãos, segurando o bordão. Essa era a condição, essa era a forma que Deus marcou para realizar o milagre. Deus pode exercer o seu poder em qualquer situação, de qualquer forma. Mas, às vezes, ele resolve exercer o poder nas nossas vidas em certas circunstâncias, às vezes não muito confortáveis, para não dizer bem desagradáveis, para não dizer terrivelmente sofridas. Ele resolve que vai exercer o seu poder daquela forma. Obviamente, nós ficamos desesperados. Não, bom mesmo era ver o poder de Deus agindo a meu favor, sem essa parte. Senhor, não dá para dispensar essa coisa esquisita de 2 mãos levantadas, segurando uma vara
e com meu irmão de um lado e o outro urro do outro, segurando minhas mãos, que coisa estranha. Ó Senhor, tu não precisas disso. Deixa eu baixar minhas mãos e acabar com isso e vamos derrotar esses covardes, que é o que aconteceu, como eu vou já explicar, os amalequitas. Normalmente a gente luta contra essas duas coisas que Deus faz questão de fazer simultaneamente. Uma situação desconfortável ou sofrida e exercício de poder. E a gente vai ficando velho como crentes e não se acostuma com essa forma de Deus agir. O crente está sempre incomodado e meio, para não dizer reclamando ou murmurando na pior amargura e tal, mas pelo menos ele sim, meio fazendo cara feia e incomodado mais do que deveria, porque incomodado fica, porque ninguém gosta de sofrer, de situação difícil, mas perturba a gente de uma maneira que não deveria perturbar. Porque uma coisa é você estar cansado, está sofrendo, está com dor, outra coisa é você estar perturbado, a sua mente está ruim, um pouco uma mistura de revolta com beicinho, com reclamação, uma mistura ali, uma dosagem não muito feliz, e um coração meio ali não muito bem afinado com Deus, porque bom mesmo, eu reconheço o poder dele na minha vida e tudo, mas bom mesmo era ele exercer esse poder sem essa parte. Esquece. Vitória, Moisés. Com os amalequitas, quer ganhar essa luta aí, precisa ganhar essa luta, braço para cima. Está cansado, dê um jeito. Eu estou cansado, dê um jeito. Vai ser assim. Quer você goste, quer não goste. Quer Arão canse de lhe ajudar, chame outro. Vai ser assim. Esse é o nosso Deus. Ah, mas não tem muita lógica. Pode esquecer. Lógica e querer entender essas coisas não adianta. Então, aprenda a conviver com Deus se você quer viver melhor, crente. Aprenda, não tem outro jeito. Pode reclamar, ler a Bíblia, orar, clamar, pedir nos cursos de oração e para Deus tirar seu sofrimento e tal. É bom que peça, é válido, é lícito, de acordo com a vontade dele, com a atitude correta. Tudo bem, é altamente válido, mas olha o coração, olha a atitude interna. E o desejo de se livrar de problemas e ver só o poder aqui, isso não é a forma habitual de Deus trabalhar na vida do crente. Aprenda isto. Assim você vai bater cabeça até ir para o céu. Não adianta. Então os israelitas venceram a batalha. E aí a gente pergunta, qual foi o mais importante? A liderança de Josué junto aos guerreiros ou a ação de Moisés que levantava os braços? Qual o mais importante? Por favor, não responda. Que eu vou ter que dizer que está errado. Muito provavelmente. A não ser que a resposta seja nenhum dos dois. Se a sua resposta é essa, você está entendendo bem. Nenhum dos dois. Nenhum era mais importante do que o outro. Por um motivo óbvio. Porque era por causa de Deus que eles estavam ganhando a luta. Deus usou duas formas de ele atuar para que os israelitas ganhassem aquela luta. Ele usou os braços de Moisés de uma maneira esquisita, estranha, mas usou. E ele usou os guerreiros lutando mesmo com espada na mão. Usou as duas coisas, tudo se concentra em Deus. Então o mais importante era Josué com seus guerreiros, ou era Moisés com seus braços levantados? Nenhum dos dois. Quando eu digo nenhum dos dois, é que nenhum era mais importante do que o outro, mas comparativamente mais decisivo para a vitória. Não, Deus era decisivo para a vitória. Não, mas pastor, desculpe, mas eu insisto. Eu quero comparar Moisés com Josué mesmo. Eu sei que tudo é de Deus, mas eu quero ver os dois ali. O que eu teria a dizer era o seguinte: eles se completavam. Josué precisava
terrivelmente de Moisés com as suas mãos levantadas. Ele não sabia nem explicar por quê, a não ser dizendo, porque Deus já mostrou que gosta que Moisés levante as mãos. Nesse contexto aqui, ele só vai nos ajudar se Moisés levantar a mão. Então eu vou lutar aqui desesperadamente com meus homens. Mas se Moisés não der um jeito dessas mãozinhas dele estarem levantadas, eu vou lutar à toa. Então Josué precisava desesperadamente de Moisés. E Moisés precisava desesperadamente de Josué com seus homens. Pode levantar a mão, levanta mais alto, Moisés, mais ainda, até quebrar os braços de esticar aqui. Levanta mais alto ainda. Então, sem Josué, lutando lá embaixo, nenhuma vitória. Então, Moisés precisava desesperadamente de Josué. Um precisava do outro. Um fazia parte da equipe, tanto quanto o outro. Uma equipe debaixo da liderança e do poder de Deus somente. Eles eram quase que figurativos num certo aspecto. No outro aspecto, importantíssimos, porque Deus estava querendo incluí-los. E quando Deus quer uma coisa, fica importante. Então a importância de Josué e de Moisés não era as mãos físicas de Moisés, nem as espadas dos homens de Josué. A importância nisso tudo é que Deus tinha resolvido ganhar aquela batalha e daquela forma dupla. Dupla. Sem um fator não ia ter, ou sem o outro. As duas coisas. Então aqui está um velho conceito das Escrituras, que os pregadores não cansam de alertar, de mostrar, e a Bíblia abunda desse tipo de exemplo, em que Deus espera nosso trabalho, nosso esforço para usar o poder dele, de uma maneira miraculosa ou não importa, mas de uma maneira que só ele poderia e saberia usar. Então, ele conta com as duas coisas. É o poder dele, ele exerce da maneira que ele quiser, de maneira estranha ou não, de maneira contra a nossa lógica ou não importa. Mas ele resolve exercer poder, mas ao mesmo tempo, via de regra, não é sempre, mas via de regra é um princípio muito valioso na Bíblia. Faça o que você puder fazer, se esforce, lute para valer. Matem esses amalequitas, mas matem para valer, destruam. Não é só ferir com um raspãozinho da espada, não. É empurra a espada no coração para matar. Deus poderia ter feito só Moisés levantar a mão, ele matava todos ali de infarto, derrame cerebral, de sei lá o que for. Morria, caía ali durinho, morto. Poderia, mas não quis. Queria a espada dos israelitas furando o coração dos amalequitas. Pois você tem que furar muito coração na sua vida, tem que lutar. Os inimigos ao seu redor, falando em termos espirituais, seus pecados, o mundo. Lute o que você puder. Ah, mas eu não posso nada, eu sou fraco. Isso não adianta argumentar assim. Claro que você é fraco. Mas não pode contar com o poder de Deus se você não colocar a sua fraqueza à disposição dele e não lutar muito. Quanto aos inimigos, foram derrotados ali e fim de conversa. Não. Deus promete, vocês viram, riscar, e de uma maneira muito solene. Poucas vezes a gente vê isso, mas em Êxodo vê, em Número, Deuteronômio, algumas vezes. Escreve aí, Moisés. Escreve aí, registra aí. Isso dá uma solenidade enorme. Então, os amalequitas ficaram jurados de morte, de destruição. É pavoroso, né? Quando alguém é jurado de morte por alguém muito poderoso. Vou lhe matar. Pode contar com isso, eu vou lhe matar. Vai demorar mais ou menos, vou lhe achar e vou lhe matar. Alguém que tem muito poder para fazer isto, você treme na base.
E aqui é o próprio Deus dizendo: vou lhe matar, eu vou lhe destruir, Amaleque, até o último homem jurado de morte, o povo, pelo próprio Deus, o povo dos amalequitas. Por que tanta ira de Deus contra Amaleque? Deuteronômio 25, chegue lá. É curioso isto. 17 a 19. Deus falando com Moisés, uns 40 anos depois, já no final da peregrinação, estamos aqui no começo, né? Em Êxodo, pulamos agora para o final. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, por trás, perseguindo os cansados, os doentes, covarde. Essa foi a estratégia dos amalequitas. Ele veio por trás, nas rebarbas do povo de Israel andando. Os últimos, é evidente, eram os mais cansados, os mais velhos, os mais esgotados, com crianças, os mais desprivilegiados, e veio aqui por trás, retaguarda, e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Bonito isso aqui. Bonito e terrível ao mesmo tempo. Mas uma lição grande sobre o nosso Deus. E Deus se magoou, se ofendeu terrivelmente com a covardia dos amalequitas e a falta de temor. As duas coisas aqui dariam uma pregação sobre esses dois fatores que muito magoaram a Deus. Não sei nem qual magoou mais. A crueldade deles contra o povo, um povo qualquer já seria objeto de misericórdia, mas o povo de Deus. Segundo, falta de temor ao dono daquele povo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Isso aqui é uma ordem que Moisés recebeu de Deus. Então, o contexto, tudo indica, não é só o fato de ter atacado o povo. Inclusive, dizem os estudiosos que provavelmente aquele local onde eles estavam lá não dava para suprir tanta gente. O povo os israelitas que chegaram naquela região, passando para a Terra Prometida, e os amalequitas ali, talvez era uma guerra até de sobrevivência. Ou eles ou nós, vamos morrer de fome aqui. Como essa multidão chegou aqui, vai comer tudo ao nosso redor aqui. Apesar de que eles tinham maná, mas não sabiam. Os amalequitas, seja como for, talvez o ataque em si até teria um peso diferente, mais aceitável ou menos repugnante a Deus, não sei. Mas o que eu sei, e está escrito, é que Deus ficou muito tocado com a forma com que Amaleque atacou, o aspecto da covardia, da falta de compaixão, da fragilidade da situação dos israelitas. Os amalequitas se aproveitaram. Então veja como Deus é detalhista. Veja como ele vai fundo. É curioso isso aqui. Às vezes a gente vê um crente sofrendo, e sofrendo, e sofrendo, e se admira da dureza da disciplina de Deus com aquele irmão ou irmã em Cristo. Talvez nunca, talvez não, muitas vezes, a gente nunca vai saber se aquilo ali pode ser Deus ter sido tocado por algo que aquele crente, embora eu não estou fazendo um paralelo aqui, que Amaleque não era crente, o povo, claro, mas já estou atalhando aqui, é para crente. Eu poderia usar o exemplo, claro, para descrentes que sofrem coisas terríveis nesta vida aqui,
E Deus tem um motivo para isto. Mas mesmo nos crentes, Ele disciplina aqueles a quem ama. Você nunca vai ter ideia do que é que aquele irmão, se é disciplina, ofendeu a Deus, aonde, em que ponto. Doeu em Deus. Ele disse, esse vai sofrer, porque eu sou malvado e eu quero... Não. Eu sou benigno, eu amo quem eu castigo quem eu amo, e eu amo, então eu vou ter de castigá-lo duro, porque ele conhece muito pouco da minha pessoa. E ao fazer aquilo, ele me magoou, ou ela me magoou muito. Aí a gente fica olhando, coitadinho daquele irmão, coitadinho daquela irmã. Ora por eles, ou é bom orar mesmo, tudo bem, mas Deus sabe. Você não faz nem ideia onde é que as pessoas estão magoando a Deus. Talvez você faça ideia do que você está magoando a Deus. Eu digo talvez porque depende do que você conhece de Deus, da comunhão que você tem com Ele. Tem crentes que conhecem a Deus muito pouco, são muito pouco exercitados na palavra, na oração, no ouvir da pregação, e conhecem Deus pouco. Por que eu estou sofrendo tanto? Nem imagina. Talvez às vezes algum irmão tem que dizer, você não está vendo a sua vida, você está cego, e capaz de dizer, estou, pois abre este olho. Então aqui a gente está sabendo, quando Deus abre assim uma janelinha do coração dele, é um espetáculo, porque a gente fica conhecendo melhor este Deus. E aqui ele abriu um pouquinho. Senhor, por que tanta mágoa de Amaleque, ou ira, ao ponto de tu dizeres que vai aniquilar toda a descendência dos amalequitas debaixo do céu? Senhor, isso não está muito severo, não? Não, está não, porque eu sei o que eles fizeram com o meu povo. Aí, pá! Aí explica aqui. A gente é muito dado, talvez por causa do tamanho do amor de Cristo por nós na cruz e tal, a avaliar Deus. Eu não vou usar nem a palavra julgar, que é muito forte, mas avaliar o próprio crente. Por que fulano está sofrendo tanto? Por que isso? Não sei. Deus tem os motivos dele, não julgue. Talvez você não vai conseguir nem entender. Eu sei que é uma situação terrível dos amalequitas daquele dia em diante. Eu não queria estar embaixo no juramento daquele de Deus. Alguém ter como inimigo o próprio Deus e prometendo liquidá-lo. Eu não tenho tempo para desenvolver, mas é estranho olhar que qualquer descrente está numa situação parecida. Tiago, capítulo 4, versículo 4, não precisa até lá. Quem ama o mundo é inimigo de Deus e é jurado de morte eterna. Não vou desenvolver isto, mas pense nisso, para ver o quanto Deus odeia o sistema do mundo que você muitas vezes gosta tanto, e gasta tanto tempo e tanta energia perseguindo, querendo, buscando as coisas do mundo que Deus odeia. Irmão, fuja do mundo. Irmã, fuja do mundo. Estude melhor o que é isto. Claro que não é subir numa serra e ficar lá como os eremitas. Não, isso não funciona também. E não é agora que eu vou desenvolver. Seja como for, vou apressar. Em torno de 400 anos depois, Deus enviou Saul para matar os amalequitas. 400 anos depois de Moisés. Saul não obedeceu. Aliás, a história é interessantíssima, inclusive. Não obedeceu, matou um bocado, mas ficaram alguns, poucos, mas ficaram. E Davi, que veio depois de Saul, ainda teve trabalho com os amalequitas, várias batalhas de Davi com os amalequitas. Ele venceu todas. Aliás, Davi nunca perdeu uma batalha registrada na Bíblia. Venceu todas. Finalmente, Deus resolveu dar o basta. E no reino de Ezequias, 800 anos depois de Moisés, Ezequias, está lá em 1 Crônica, eu não vou ler, capítulo 4, versículo 41 a 43, finalmente, Ezequias
pum, matou os últimos dos amalequitas. Aí alguém olha isso aí e diz, é engraçado. Deus disse para Moisés que ia riscar Amaleque debaixo do céu. Riscou coisa nenhuma. Já faz 100 anos, 200 anos. Agora vai. Porque ele mandou Saul liquidar. Tudo bem, faz 400 anos, mas ele não deu prazo. Então, está aqui, agora vai. Aí, não. Deus não consegue eliminar esse povo que ele jurou acabar com eles. Como é que pode? Pois é, 500 anos, 600 anos, 700... Não, esse não é o Deus para eu confiar, não. Promete, não cumpre, cumpre mais ou menos. Saul quase que acaba com eles, mas não acabou totalmente. Não, vai não. Aí chega um dia, pá! O restinho que estava faltando, aniquilou total. Cadê as promessas de Deus? Existe uma forma saudável de você fazer essa pergunta, mostrando ânsia de Deus resolver logo isto. Tá certo. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Então há uma maneira de Deus dizer, Senhor, cadê suas promessas? Vamos lá, estou aguardando. Ele até se agrada com um brado desse, com esse coração. Pode perguntar pelas promessas dele à vontade. Com esse coração. Não vá perguntar pelas promessas de Deus, duvidando, como é, está me enrolando, está me enganando, ou como é, eu acho que não entendi bem. E cuidado, porque Deus vai cumprir todas elas. Versículo 15, Moisés então levantou um altar para comemorar, voltando a Êxodo 17, e chamou o Senhor é minha bandeira, o nome desse altar lá, e certamente uma forma de honrar a Deus. Bandeira todo mundo sabe o que é, mas figurativamente é a ideia de um lema, de uma causa. Deus é minha causa maior, é aquele pelo qual nós lutamos, nós vivemos, nós dependemos. Uma homenagem muito bonita de Moisés, dizendo que Deus é a bandeira deles, do povo. Feliz do crente, e assim eu encerro, que faz de Cristo a sua bandeira. Pastor, bandeira não, mas tem uns adesivos no meu carro, o senhor já viu? Bonito, assim, dourado. Jesus é minha vida, é meu Salvador. Ele é minha bandeira. Você foi lá em casa, viu o tamanho do quadro que eu coloquei lá? E nesta casa eu tenho o Senhor e tal, bonito, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui eu já estou deixando claro a todo mundo. E eu tenho até uma tatuagem, que é moda hoje. Levanta aqui, olha aí. Jesus é minha bandeira física nos meus próprios braços. Breve eu vou botar na testa. Já deve ter muito evangelho aqui com Jesus na testa. Eu não vou entrar nesses detalhes, de você ter um adesivo bonito, ter um quadro em casa, espero que não tenha tatuagem, que não acho que isso é coisa de gente séria. Seja como for, não vou entrar nesse detalhe. Mas eu digo uma coisa, se você for ter Cristo como bandeira, tenha no seu coração. Tenha Cristo como bandeira no seu coração. Mas ninguém vê pela sua vida. A única forma que Cristo aceita de você demonstrar que o ama e que ele é realmente a sério a sua bandeira é vivendo como ele quer. Esta é a forma, ela tremular no seu coração, porque automaticamente vai sair nas suas palavras, no seu olhar, nas suas feições, nas suas atitudes, na sua vida. E então alguém pode dizer, não porque viu bem grande fisicamente algum sinal disso aí. Se quiser usar, use, como já disse. Mas mais importante é dizer, este pode dizer que Cristo é a bandeira dele. A vida dele é uma bandeira ambulante pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas lições daqui e que Teu Espírito Santo nos ajude a ter Cristo como a nossa bandeira. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.